perdão, né? A gente precisa, algumas coisas que foram ditas aqui, dentre as que foram ditas, o que o Fernando falou aqui, que as pessoas ficam escravizadas ao pensar que elas precisam esquecer. Aliás, elas até falam que Deus esquece, né? Mas Deus também não tem amnésia, não, viu? Quando fala que Deus esquece, no sentido de não lançar em rosto mais, não pôr na nossa conta mais, porque colocou em Cristo. Nós fomos perdoados em Cristo. Agora, não é que ele tem amnésia, né? Tanto é que não tem, que foi lançado sobre Cristo os nossos pecados. Mas a questão é, quando nós pecamos, quando nós, aliás, temos que perdoar alguém, nós temos que usar como padrão o perdão que Deus nos dá. E o padrão que Deus nos dá de perdão é mediante arrependimento. Então, quando não há arrependimento da pessoa que ofendeu, não é que nós vamos agir com vingança, isso não cabe a nós. Romanos capítulo 12 fala que a vingança pertence ao Senhor. Mas se a pessoa não se arrepende, por mais que você mostre a ela a verdade, que ela precisa se arrepender, nos processos lá de Mateus 18, então você a considera como uma ímpia, uma pessoa perdida. E você coloca para Deus julgar, Deus quem vai retribuir. Aliás, Paulo, né, quando ele fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, lá, despedindo Timóteo, ele fala de Alexandre Latueiro, que havia causado muitos males a Paulo. Então Paulo não esqueceu que ele fez muitos males a ele, mas ele diz assim, que o Senhor lhe dê a paga. Ou seja, Paulo colocou para Deus julgar e dar as consequências justas àquele que lhe causou males. Então, a gente pode tender para lados extremos, né? De pensar que você simplesmente tem que, ou como se fosse preciso esquecer, voltar às mesmas coisas, né? Uma vez uma pessoa, eu apliquei esse Romanos 12 aí, uma pessoa me causou muitos males, como Alexandre Latueiro. Muitos males no ministério. E essa pessoa depois foi à minha casa pedir perdão. E foi um grande amigo, mas por um período causou muitos males, por ciúme, por uma série de coisas. E aí pediu perdão para mim, na minha casa. E eu disse para essa pessoa, olha, eu já te perdoei, porque eu já lembro sem sentir dor, coloquei para Deus julgar, Deus tratar, e não tem nenhuma raiva de você, nenhum sentimento, como o Fernando colocou, com relação a você. Mas a nossa intimidade acabou. Estava dentro da minha casa, ia dormir uma noite ainda. Nossa intimidade acabou, foi desconstruída, né, porque são as consequências. Agora, eu estou pronto a ver Deus reconstruir em Cristo esta nossa amizade, daqui em diante. Estou aberto a isso, mas eu posso dizer para você com toda a sinceridade que a nossa intimidade foi destruída. Então, nós temos que entender isso na boa. E foi reconstruída, graças a Deus. Hoje somos amigos e foi mais vezes na minha casa, e eu na casa dele. Mas o fato é que intimidade não é uma obrigação você ter com as pessoas. Intimidade é uma coisa que você desenvolve com algumas pessoas. E quando há essa ofensa e essa falta de perdão, ou essa quebra aí no relacionamento, você não é obrigado por ter perdoado de receber em casa novamente, de fazer churrasco em casa, de como se nada tivesse acontecido. As consequências, quando nós pecamos contra Deus e nos arrependemos, ele nos perdoa. Como no caso de Davi. Ele se arrependeu, Natan disse, o Senhor perdoou o seu pecado, mas seu filho vai morrer. Consequências, elas não são removidas. As consequências são instrumentos de Deus para nos ensinar.